Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de cálculo, tá certo? E a partir de agora a gente vai entrar numa fase um pouco mais aprofundada do curso, tá certo? A gente falou no passado sobre energia ativa, reativa e aparente, certo? Agora a gente vai identificar essa eletricidade, essa energia ativa, reativa e aparente, justamente nas placas do nosso motor, tá certo? Saber identificar o que é energia ativa, reativa e aparente. Também vamos falar sobre rendimento, tá certo? Rendimento do motor e potência do motor. São coisas que parecem se confundir, né? Mas tem uma diferença uma da outra, tá certo? Até para nós técnicos, às vezes, a gente se confunde nessa história de rendimento, certo? E de fator de potência, até porque os dois se tratam como algoritmos parecidos, né? A gente sempre vai dar em porcentagem, tá certo? Daquela forma que eu expliquei, tá certo? Tanto o fator de potência vai ser representado em porcentagem, tá certo? Que é, como eu falei na outra aula, que equivale a 90% de rendimento ou fator de potência. Então a gente vai agora também trabalhar com fator de potência e com rendimento de motor, para que a gente possa encontrar esses valores nos nossos cálculos, né, através de algumas informações que a gente pode adquirir através da placa do nosso motor, certo? Só dando uma palhinha aqui sobre fator de potência, né, que eu falei nas últimas aulas, para a gente continuar as nossas aulas. Eu falei sobre energia ativa, né, reativa e aparente, tá certo? Esses três tipos de energia, tá certo? E eu dei na última aula uma representação sobre um copo, né, com espuma. No caso, eu usei como exemplo um copo de cerveja, tá certo? Aonde está o nosso líquido, no caso a cerveja, né, ela se dá por conhecida como energia ativa, tá certo? Que é dada em quilowatts, tá certo? Então, a parte do líquido, certo? Imagine isso. Essa analogia é uma forma simples de você compreender o que acontece num sistema elétrico, tá certo? Ela é dada em watts, ou seja, essa potência aqui significa que é o que está transformando em trabalho, tá certo? Eu expliquei isso já, só para a gente relembrar. E a parte da espuma é a energia reativa, tá certo? Ou seja, aquela que não se transformou em trabalho. Então a gente chama ela de kVAR, ou seja, kVAR, ou seja, ou energia reativa. Né? Chama ela de kVAR. E por último, a nossa energia aparente, ou seja, antes de falar da energia aparente, a kVAR, mais uma vez, é aquilo que não se transformou em eletricidade, tá certo? Ou seja, em trabalho. Foi a eletricidade que não se transformou em trabalho. Ela se desperdiçou de alguma forma, tá certo? Tem como, professor, melhorar isso sem que eu tenha que diminuir os equipamentos ou melhorar os equipamentos? Sim. Você tem como melhorar isso no seu sistema dando manutenção nos transformadores ou trocando o seu transformador por um transformador mais potente ou melhor, tá certo? Que você possa adicionar mais equipamentos, tá certo? Você pode melhorar o circuito, né, os fios e cabos da sua instalação, para que esse kVAR aqui não tenha, né, tanto, o seu fator não seja tão alto, né, o fator de kVAR, né, não seja tão alto, e você possa utilizar no mesmo sistema, porque o copo, pessoal, aqui, ele está sendo representado como um sistema elétrico, tá certo? Aonde eu tenho uma determinada potência chamada energia ativa,
tá certo? Que é justamente aquela naquele sistema que está sendo utilizado para trabalho, e temos a reativa, que é aquele que está se desperdiçando de alguma forma, tá certo? Então, melhorar a instalação, certo? Melhorar ou o transformador, ou melhorar seus motores que trabalham com indução eletromagnética, tá certo? Então, por fim, a gente tem a potência aparente, que é o KVA, tá certo? KVA, pessoal, ele é muito conhecido, principalmente na hora de você comprar um transformador ou até mesmo um motor, né? Que aqui a gente está dizendo que KVAR é a junção da energia ativa com a reativa, tá certo? Então, essa era a explicação que eu queria dar em relevância à questão da energia ativa e reativa, porque agora a gente vai começar a fazer cálculo para encontrar a nossa potência, tá certo? Desse determinados motores através de algumas informações que a gente vai. Então eu vou preparar a aula para que a gente possa começar esse cálculo de potência. Pessoal, como eu prometi a vocês, eu passaria, né, a mostrar a placa de alguns motores para que vocês pudessem começar a se familiarizar com as informações, tá certo? Eu vou deixar a placa de um motor aí para que vocês possam observar, tá certo? Que através da placa desse motor a gente vai começar a fazer os nossos cálculos, tá certo? Se baseando nas informações, tá certo? Então vocês já devem ter visto aí uma placa, tá certo? Uma placa de motor, tá certo? A qual ela tem algumas informações. Então todas as informações necessárias para saber sobre o motor vai estar lá. E com essas informações a gente pode encontrar outras informações que seriam importantes na hora de realizar uma manutenção, como eu falei na aula anterior, na hora de realizar uma compra, tá certo? Na hora de saber se o seu motor realmente ainda está dando rendimento, tá certo? Está dando aquele gás, como se diz, que ele aplicava-se nele quando ele foi comprado, tá certo? Então, vamos descobrir, né, a potência, né, do motor no nosso exemplo que a gente tem aqui. Então nós temos aqui a potência, né, algumas seguintes informações, tá certo? Para encontrar a potência, né? Imagine um motor, né, trifásico, 220, 380, ou seja, esse motor na placa de informações que vocês viram aí, ele é 220 e 380 trifásico, é isso? Com sua potência de 750 kW, tá certo? De potência. E rendimento de 83%, tá certo? E o seu fator de potência é de o seu rendimento de 83% e o seu fator de potência de 82%. Também vamos definir, né, a potência aparente, tá certo? Lembra que acabei de falar sobre potência ativa, reativa e aparente. Então, através dessas informações, a gente vai chegar às outras informações, tá certo? Então, ou seja, o que seria a minha potência de entrada? É o resultante da potência do motor, tá certo? Dividido pelo quê? Pelo rendimento, tá certo? Então, a gente vai chamar o rendimento de N, tá certo? N, né, que vai ser a nossa potência de entrada, tá certo? Desculpa, a potência do motor descrito na placa do motor, que é de quanto? De 750, sobre o meu rendimento, que é de quanto? 0,83. Que dá igual a 903,6144 578.
que é dado em watts, tá certo? Então, essa é a potência, tá certo? Fornecida ao meu motor, tá certo? Essa é a potência fornecida ao meu motor. Posteriormente, a gente vai começar a encontrar, né, o que se perde, né, na geração desse trabalho. Por quê? Porque a gente vai falar sobre o quê? Sobre a potência, né, definida, né, aparente. Através dessas informações também que a gente tem aqui, a gente vai encontrar. Por quê? Porque a gente encontrou a potência fornecida, que é de 903,61, tá certo? 445,78, tá certo? Essa é a nossa potência fornecida ao nosso motor. E para encontrar a potência aparente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar vai chamar ela de PA, por quê? Porque é potência aparente. PA é igual a minha potência fornecida, tá certo? A minha potência fornecida, que é de 903,61, 445, certo? 78, tá certo? Sobre o quê? Sobre o meu fator de potência, certo? Sobre o meu fator de potência, que é de quanto? 0,82. Ele está aqui falando 80%, mas na hora da gente realizar o cálculo, a gente vai colocar ele na fração de 0,82, para que a gente possa chegar ao resultado correto. Então, o resultante da potência fornecida do meu motor sobre a minha potência aparente vai dizer sobre o meu fator de potência vai determinar o meu fator de potência aparente, tá certo? Que eu acabei de explicar agora há pouco naquele exemplo do copo de cerveja, que vai ser que é igual a 11.001, tá certo? 96 885 VA. Por que VA? Porque é volt ampere ou kilovolt ampere, dependendo da potência do equipamento, tá certo? Então a gente vai para mais cálculos, tá certo? Esse foi só um exemplo, e a gente vai ter mais cálculos, principalmente cálculos sobre corrente, tá certo? Nominal de corrente de motor, tá certo? Bom, pessoal, agora vamos realizar mais um cálculo, tá certo? Esse cálculo é para determinar a corrente, tá certo? À medida que a gente vai fazendo os cálculos, a gente vai, com as informações obtidas no final de cada cálculo, de cada equação, a gente vai conseguir encontrar outras informações, certo? Mais uma vez, repito, né, a finalidade dos cálculos está naquela finalidade de você, muitas das vezes, ter na placa do motor rasurado ali as tensões, e você quer verificar se realmente a corrente está correta, como diz o fabricante ou algo do tipo, tá certo? Então, pessoal, muitas das vezes, claro que isso você vai atrás dessas informações porque você começa a perceber que o seu motor está perdendo rendimento, tá certo? Então, pessoal, a gente vai, através da potência aparente que a gente encontrou, tá certo? Anteriormente, encontrar a corrente, tá certo? Temos um motor trifásico que trabalha, tá certo, com duas tensões, que é as tensões de 220 ,
e 380, tá certo? Volts. Então, um motor trifásico, a qual opera com duas tensões. Então, a gente vai encontrar a corrente de cada tensão dessa, tá certo? Então, isso nos prova, né, esse cálculo vai nos provar que a tensão e a corrente, elas são proporcionais, tá certo? A uma com a outra, ou seja, quanto maior minha tensão, menor vai ser a minha corrente. Quanto menor é a minha tensão, maior vai ser a minha corrente, tá certo? Vai meio que de contramão. Uma influencia na quantidade e o valor da outra. E a gente vai fazer o cálculo para encontrar, daquele motor específico que a gente fez, a gente vai encontrar o cálculo, através do cálculo, a corrente de cada tensão que a gente vai fazer aqui agora, tá certo? Então, pessoal, I vai ser o quê? Vai ser a nossa corrente. I é igual à nossa potência aparente encontrada, que qual foi? Foi de 11.001, tá certo? E mais essas frações aqui. Então vai ser vai ser 11.001, né, sobre o que? Sobre o valor da minha tensão. E uma delas é de 220 volts. Vezes o que? Vezes a raiz de 3, certo? Sempre que a gente for encontrar valores referente à tensão, tá certo? A gente vai usar a raiz de 3. Por quê? Porque na matemática, tá certo? Na engenharia, principalmente falando sobre três fatores, tá certo? Claro que esses três fatores que a gente está falando é sobre a rede trifásica, então a gente vai utilizar, tá certo, a raiz de 3, porque são cálculos trigonométricos, então é necessário que a gente sempre utilize a raiz de 3 vezes a raiz de 3, tá certo? Então, pessoal, para melhor resultado, eu peço a todos, tá certo, que possam baixar ou, se tiver em casa, utilizar a calculadora científica. Por quê? Porque com a calculadora científica, o resultado sai correto. Essas calculadoras que a gente usa, celular, essas calculadoras de comércio, é somente para cálculos simples. Então, aqui, com a calculadora científica, vai nos dar um valor, tá certo? Exato. E já nas outras calculadoras, ou vai dar um valor totalmente incoerente, ou somente aproximado. Então, se eu peguei a minha potência aparente e dividi por 220 e multipliquei por multipliquei por raiz de 3, a minha corrente vai ser de, certo? Pode conferir aí na calculadora de vocês, tá certo? Eu vou postar aí uma calculadora científica, tá certo? A qual vocês podem fazer o cálculo através dela. Vai ser de 2,89 ampere. Então, essa é a corrente, tá certo? Essa é a corrente de trabalho da minha tensão de 220. Essa é a minha corrente. E como é que eu faço para encontrar a de 380, a corrente de trabalho 380? É muito fácil, pessoal. É a mesma coisa, eu só vou modificar o quê? Eu só vou modificar a tensão aqui na nossa equação. Em vez de 220, eu vou colocar
380. Então, sabendo que a minha tensão de 220, né, de 220 é igual a 2,89 ampere, a minha tensão, tá certo? Que é o mesmo cálculo, que é a minha potência aparente, certo? Sobre 380 vezes a raiz de 3 vai ser igual a 1,67. Ou seja, a minha tensão de 380 desse específico motor é de 1,67 ampere. Então, pessoal, mais uma vez comprovando através do cálculo que as tensões, certo, com relação à corrente, elas têm a sua relação. Quanto maior a tensão, menor a minha corrente. 380, a corrente foi bem menor de 220, que foi de 2,89, sendo que a de 380 foi de 1,67, tá certo? Então, a gente vai continuar fazendo os cálculos e também vamos fazer exercício para praticar esses cálculos aqui para nossas avaliações, tá certo?